Olá, pessoal! Estamos continuando aqui a nossa série de Yom Ha'atzmaut, um círculo de entrevistas, eu com o André Weinberg, entrevistando sempre uma pessoa diferente, para desvendar o grande mistério, né? Israel, que país é esse? Então, estamos falando sobre diversos temas, estamos abordando com cada convidado um tema diferente. É... Hoje a gente vai falar sobre a ligação, a relação forte, né, espiritual e cultural que o povo judeu sempre teve com a terra de Israel. O nosso convidado de hoje é o Raul Gottlieb, meu pai, para quem não sabe. Desde que você era criança. Desde que eu nasci. Essa é a principal função dele na vida, né? Não tem a menor dúvida. É a única que eu fiz direito. Principal título. A gente o escolheu porque ele é um estudioso de judaísmo, o diretor da revista Devarim, que é uma revista da sinagoga Ari, que aborda diversos assuntos como Israel, judaísmo e atualidades, todas elas relacionadas a esses temas. Atuante no movimento reformista judaico, né, na América Latina, dá aula de judaísmo na sinagoga, enfim. Quer falar mais alguma coisa? É alguém que tem uma ligação com o judaísmo. Tem uma ligação. E entende da nossa ligação do povo judeu com Israel. A terra de Israel, né? Com a terra de Israel. Eu acho que, né, antes, Miriam, de você lançar a primeira pergunta para o Raul, para o teu pai, eu acho que é isso. Se a gente abre as fontes judaicas e abre a fonte escrita básica do judaísmo, que é a Torá, os Pentateucos, já no primeiro, né, quase no começo do livro de Gênesis, né, a gente vê justamente que Abraão deixa, né, o patriarca deixa a sua terra e vem, né, deixa a sua família e vem só com o núcleo que estava em volta dele e vem para aquela terra que Deus diz para ele, né, que será a terra que ele dará às suas descendências. Quer dizer, a gente já vê na fonte principal e naquele a gente vai falar sobre isso durante com o Raul, né? A gente fala, né, a ligação do judaísmo, dos judeus, né? A gente vai ver que a nomenclatura judeu é algo que vai surgir mais tarde, mas a gente falar que Abraão foi o primeiro judeu, exatamente, ainda é cedo, né? Mas vamos dizer que era o primeiro hebreu, aquele que, né, começa. Então a gente começa desde aí a gente já fala da ligação do povo de Israel com a terra de Israel. Então vamos lá, Miriam, perguntar para o Raul. Eu acho que assim, a primeira pergunta, a coisa mais é como um dilema, assim, né? Que a religião é algo espiritual, né? É algo que realmente vai nos engrandecer espiritualmente. E a ligação com uma terra é uma questão material, né? A terra é algo bem material, assim. Então, como é que a gente... Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, essa dualidade, né? Esse dilema sobre a espiritualidade do povo com uma questão material tão forte. Como é que isso se liga com religião? Como é que isso é possível, essa ligação? Então, eu acho que a questão nem é tanto material está certo, mas é mais do que material, é político, porque a ligação com uma terra é uma questão política, eminentemente política. É a construção do Estado numa terra e tal. E a Torá começa, realmente, como falou o André, os primeiros 11 capítulos da Torá, eles são completamente dedicados a descrever o mundo e mais ou menos a humanidade, como ela funciona, como ela foi criada, as principais emoções da humanidade e tal. E no capítulo 12 em diante, que entra na história dos hebreus, que depois são chamados judeus, que são da tribo de Eudá, a história começa com essa frase que é Lech Lechá, que é a frase de Deus para Abrão, dizendo Lech Lechá, Miartzecha, Mimoladetecha, Mibeitavicha, Ela Aretz Asher Ani Arek. Eu acho que não tem um ani, acho que é só Arek. Mas, enfim, ela quer dizer, saia da tua terra
da tua família, do lugar que você nasceu, para uma terra que eu vou te mostrar. Nem especifico qual é a terra, mas a primeira comunicação de Deus do Deus judaico com as pessoas que vão depois se tornar o povo judeu e tal, vai para uma terra diferente. Sai da onde você está. E isso realmente é muito esquisito, porque a gente imagina a religião como uma coisa que faz você se sentir mais elevado, na transcendência, mais ligado a Deus e numa coisa, num reino mais espiritual. E o judaísmo começa num reino totalmente político. Então, por que isso? Né? Porque, tudo na minha opinião, é claro, né? Porque o judaísmo não é uma religião para ser praticada, para se acreditar nela. Não é uma religião para você seguir ela sem colocar em prática. O judaísmo é uma religião prática, pragmática. O judaísmo fala assim, olha só, eu nem preciso tanto que você acredite nas coisas, eu gostaria que você acreditasse, certo? Mas nem é tão necessário assim. Se você somente fizer os mandamentos que depois, muitos anos depois, no Monte Sinai, são dados a Deus, por Deus ao povo hebreu, se você somente fizer esses mandamentos, que depois também evoluiu na história, já está bom. Já está bom. O Shema, que é a reza central hoje, uma das rezas centrais, ele tem essa dicotomia dentro da formulação dele. Quer dizer, ele fala, faz. Se você acreditar, muito melhor, mas faz. Então, o judaísmo não é para ser vivido no céu. Né? Existe um conceito até que é São Tomás de Aquino, cristão, de Jerusalém em cima, Jerusalém embaixo, um céu ideal e uma terra que não é tão ideal assim e tal, mas tem que tentar aproximar. O judaísmo não fala isso. O judaísmo fala, o céu não é para você. Tá certo? Chamai-me Ladonai. O céu não é para você. Você tem a terra. É para você fazer aqui. E reconhece. Fala. Não, continua. Não, o que eu queria te perguntar, Raul, então, isso que você está falando. Então, o judaísmo fala, né, que você tem que praticar, você tem que fazer, né, no que seria o lugar material, no lugar tangível, né, na terra. Mas ela tem uma fronteira específica, é a terra de Israel, ou a gente está falando, né, da terra? Né? Essa é a pergunta. Vamos chegar nisso. Tem um rabino racídico famoso que falava, que é o rabino Nachman de Brasa, falava, para todo lugar que eu vou para a terra de Israel. Né? Ele falava isso, né? A visão dele, mas era uma visão espiritual, né, nesse caso. O movimento reformista também começou assim. Né? É verdade. Começou assim, falando, olha, essa ligação com a terra de Israel, física, não é uma coisa do passado. Mas depois não deu certo essa formulação, eles tiveram que mudar. É verdade, não tem uma definição muito concreta na Torá do que é essa terra. Não é? Tem 4 definições na Torá de quais são os limites da terra, definições diferentes. Tem uma definição, a primeira definição é entre o Nilo e o Eufrates. Ou seja, tudo aquilo que os nossos primos falam que a gente quer tomar deles está escrito na Torá realmente. Depois tem definições mais precisas, à medida que vai avançando na Torá, tem uma medida mais concreta, mas nunca é uma medida igual a outra e tal, não é muito precisa. Por quê? A verdade, me parece, é que a terra não é o mais importante realmente é o espiritual e é cumprir as mitzvot, mas a terra é muito importante, porque você não pode cumprir as mitzvot no céu. O judaísmo jamais gostou dos eremitas, as pessoas que vão para dentro da caverna para se afastar do mundo, e ali eu vou ser o puro, e a minha pureza vai purificar a humanidade. Essa ideia é uma ideia esdrúxula para o judaísmo. Cada um tem que fazer o melhor possível para poder justamente purificar a humanidade. Não vai ser uma pessoa que vai resolver a situação, é o coletivo. Essa coisa de Deus falar para Abraham, sai da sua terra, sai da terra, ele está realmente tirando ele da zona de conforto, né? Como a gente diz hoje em dia. Ele está falando para ele, não tenha medo de ser uma minoria, na minha visão.
Deus sabe que o que ele vai fazer é uma coisa complicada, porque o que ele vai propor é algo muito diferente do que não é uma evolução da religião babilônica, naquela época era dos caldeus. Não é uma evolução daquela religião, é uma coisa totalmente, radicalmente oposta. Você não vai poder fazer isso aí e não tenha medo de ser uma minoria. Sai da tua família para fazer isso, porque isso é o certo. Não tenha medo de ser. E eu acho que é uma formulação, são formulações muito profundas do ponto de vista da história espiritual do homem, né? Ideias muito profundas. A ideia que depois evolui no Monte Sinai, onde Deus dá as tábuas da lei para esse povo que evoluiu de Abrão, eu acho que é a ideia mais fundamental, a ideia fundamental, fundacional da nossa civilização ocidental, que existem leis e direitos que não são dados por governo, não são dados por governo. Isso está na Declaração de Independência Americana. Existem direitos que são dados por Deus, são fundamentais, que é a vida e vários outros, né? Então, quando Deus dá isso, ele está falando, olha, existe algo para fundar uma sociedade que não depende da eleição. Não depende, você não pode agora votar todo mundo. Agora a gente vai realmente instituir que o assassinato não tem problema nenhum. Ou instituir que o roubo não é problema. Não, você não pode fazer isso. Na Constituição brasileira se chama cláusulas pétreas, né? Que não são irremovíveis. Que talvez seja porque foram dadas na pedra no Sinai, né? E que nós aqui no Brasil, que a gente chama de tábuas da lei, a gente não entende como é que pode ser uma tábua de pedra, mas enfim, não é pedra. Então, a tradução ruim. Raul, você falou de mitzvot, acho que é importante para aqueles que não sabem, mitzvot são os preceitos, as leis, né? Acho que é importante a gente salientar isso. E aí você falou do Monte Sinai, né? Você citou o Monte Sinai. E é verdade, você também citou uma das fronteiras, fala do Nilo até o Eufrates, aí a gente, Sinai, então, estaria dentro dessas fronteiras. Mas a maioria dos sábios judeus falaram que o Sinai não era parte da terra de Israel, e a Torá, as tábuas de pedra da lei, né, foram dadas a Moisés não na terra de Israel, foram dadas, então, num lugar que é fora da terra de Israel. Como você explica isso? Quer dizer, essa essência que você está trazendo, ela não foi dada na terra de Israel, foi fora, no deserto. Justamente. Acho que e também o Lech Lechá não aconteceu na terra de Israel, né? As coisas mais fundamentais aconteceram fora. Porque justamente a ideia é você formar num outro local a tua sociedade com esses princípios de que existem leis que não são modificáveis pelo governante e pelo poder humano. Então, tem que ir para outro lugar. Agora, isso que você falou da fronteira, realmente, essa primeira definição dentre os dois rios é uma definição que é ultrapassada nas outras três definições que existem na Torá, ela é totalmente ultrapassada. E é interessante essa terra que, entre aspas, foi escolhida para ser a terra de Israel. Interessante. Essa época, né? Nós estamos na Idade do Bronze. Aí, nessa época, tinha dois grandes impérios que disputavam o mundo. Era a Mesopotâmia e o Egito, que eram lugares de muita riqueza por causa dos rios, e uma planície enorme para cultivar. E cultivar em montanha é complicado, mas cultivar em planície é muito mais fácil. Eles tinham produtividade muito maior, então muito mais riqueza, porque a agricultura era a riqueza. E os dois ficavam se chocando nessa planície costeira, que é Tel Aviv aí, faz parte dela e tal. Toda essa planície costeira entre a Mesopotâmia e o Egito. E Israel é criado, as tribos de Israel vão para um lugar longe desse negócio. Eles saem dessa planície e sobem na montanha, né? Onde está Hebron, Jerusalém, Betlehem, etc. Está fora desse negócio, ali do lado, querendo que, bom, vou ficar aqui perto da confusão, mas não para não tentar me meter nela, né? Então é interessante que todas essas... Você pode ler a Torá de um ponto de vista muito político mesmo, de estratégia, né? E se você aprofundar, aprofundar não é o tema, mas continuar na leitura depois da Torá, entrar no Tanar e nos reis, etc., o grande dilema sempre foi
eu estou entre o Egito e a Babilônia, ou a Babilônia, ou a Síria, ou os persas, quem dominava lá. O Egito os faraós têm uma longevidade histórica enorme, não sei quantos anos, mas muitíssimos anos, acho que é o império que mais durou na história. E a Babilônia foi, eu chamo de Babilônia, mas não é, né? São várias civilizações diferentes, mudou, mas sempre aquele grupo da Mesopotâmia contra o grupo do Egito e Israel do lado de fora. Só Israel no sentido... Fala, desculpa. Não, termina. Você estava seguindo o pensamento, desculpa. Israel no sentido das 12 tribos, né, que ocuparam aquela terra. Então, é interessante que essa dimensão política é sempre muito importante, mas ela precisa da dimensão política para você poder concretizar os mandamentos. Não adianta só você acreditar, você achar que é bonitinho, você achar que, quando chegar na minha vez de fazer, vou fazer certo. Não, tua vez de fazer é agora. Tá certo? Essa é a ideia da Torá. Deus não quer uma espiritualidade vazia, onde você está sozinho. Eu sou puro, tenho a alma pura. Tem uma história muito engraçada que eu ouvi alguém falar há muito tempo atrás. No Brasil, não é que você não tem corruptos e não corruptos, você tem os corruptos e os que não tiveram oportunidade de ser corruptos ainda, né? Porque ainda não foi oferecido. Mas vamos voltar ao assunto. Não, mas essa é a história da sua vida. Deus não quer que você seja puro porque você não teve oportunidade de fazer besteira. Você tem que ter a oportunidade de fazer besteira para provar que você é válido. Você tem que ter um estado para isso. Fala. André queria perguntar outra coisa. Não, eu queria só também fortalecer uma coisa que eu acho que é muito importante do que o Raul trouxe, né? A gente fala, né, de um número muito grande de civilizações que quiseram estar aqui no que nós chamamos Terra de Israel. A gente está falando hoje em dia, mais ou menos, o território do Estado de Israel com o território da Autoridade Palestina, algo em torno de 30.000 quilômetros quadrados. Eu brinco e falo que o Brasil tem 8.530.000 quilômetros quadrados, quer dizer, esse pedacinho de terra é o troco do Brasil. Mas por que tanta história aqui, né? E o Raul trouxe isso para a gente, acho que é muito legal frisar isso, né? Que nós, realmente, Israel, a costa principalmente, era um ponto de passagem entre essas duas grandes civilizações que se criaram, tanto na região do Nilo como na região da Mesopotâmia, né? No Nilo, claro, o Império Egípcio, que foi algo muito longo. Na Mesopotâmia, alguns impérios que foram trocando, mas todo mundo se encontrava aqui. Né? Para fazer comércio, se encontrava aqui. Para brigar, se encontrava aqui. E a gente tem que juntar mais tarde também, não tão mais tarde, mas também os gregos e os romanos, né? Que aqui era um ponto de encontro aí de todo mundo, né? Para fazer. Então, toda a história que aconteceu aqui, tudo que se desenvolveu aqui, também está ligado com esse posicionamento geográfico, né, da terra de Israel. E aí eu te pergunto, né, você queria perguntar, Miriam? Pergunta, Miriam. Não, pode ir. Não, eu queria perguntar, então, assim, aí você falou das 12 tribos, né, de Israel, que elas, isso está escrito já, né, nos livros posteriores aos Pentateucos, né, você citou os livros chamados do Tanakh, né, a Bíblia judaica, Josué, os reis e a divisão das tribos. Aí, realmente, é uma época onde, segundo a Bíblia, o povo de Israel está vivendo, né, na sua terra, né, tem uma certa organização, no começo cada tribo por si, depois eles querem um rei que una eles, vão atrás de um rei, o primeiro rei de Israel, o rei Saul, né, depois da casa de Saul vem a famosa casa de Davi, que aí podemos dizer que fica como um símbolo até os dias de hoje. Mas o que muda, então? O que muda na relação de Israel nessa época que já está assentado mesmo? Ele deixa de ser uma pequena família, um pequeno grupo que era os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, as matriarcas, como é essa relação nesse momento, quando já está, agora sim, a gente está aqui, agora isso aqui é nosso, a gente vai organizar. A promessa, quer dizer, a promessa de Deus para Abraão, que você vai para uma terra que eu vou fazer você uma nação lá, é a promessa renovada quando os judeus saem, os hebreus saem do Egito. Nós vamos levar vocês, vou levar vocês para uma terra onde vocês vão ser uma nação. E realmente existia nesse momento a divisão tribal,
as 12 tribos, sem nada centralizado e tal. E cada tribo recebeu uma terra, e essa confederação de tribos ela não tinha nenhum centro religioso específico, como depois Jerusalém ficou depois. Cada local tinha a sua estrutura, tudo dentro de uma certa, pelo que diz a Torá, Tanakh, tudo dentro de uma certa estrutura básica e tal. E aí, realmente, um belo momento, devido às guerras, né? Devido ao fato de que os países, as outras tribos em volta, que não eram judaicas, hebreias, invadiam e sempre havia conflitos, sempre houve na história do mundo, né? Eles falaram: nós precisamos fazer uma defesa única e vamos achar um rei que vai criar um exército único e vai criar um reino. O profeta, que era então a pessoa mais religiosamente mais importante na época, falou: vocês vão se arrepender muito, porque isso não é uma boa solução, essa centralização de poder não é uma boa solução. Aí, mas as tribos falaram: nós queremos, então eles colocaram o rei Saul, que era de uma tribo pequenininha, que então ele tinha uma pequena influência. Era menor, né? Benjamim, não é? Benjamim, era a menor. Então ele era de uma tribo pequenininha, então ele não era assim uma figura muito proeminente. Mas ele não deu muito certo e foi sucedido pelo rei Davi, que era da tribo de Eudá, da onde vem a palavra de judeus e tal. A tribo de Eudá já era uma tribo maior e ela passou a dominar todas essas 12 tribos e ficar mais importante. E aí, com Davi, é que vem Jerusalém, que eu acho que é importante. Não conseguimos falar sobre Israel sem falar de Jerusalém. Isso, porque Jerusalém é o símbolo, né? A gente está toda hora falando de Israel, mas Jerusalém, enfim, se a gente for pegar nas rezas e nas canções e toda a produção cultural, Jerusalém sempre é o que simboliza Israel, a terra. Exato. Sempre a vontade é de voltar para Jerusalém. Essa é a expressão religiosa, essa, né? Bashanabá Yerushalayim, e esse Yerushalayim significa não a cidade só, mas a terra toda, mas é o símbolo, mas Jerusalém é o que está. E por que Jerusalém? Porque Jerusalém não era uma cidade que existia como cidade judaica, hebreia, no tempo das 12 tribos. Jerusalém é a cidade que o rei Davi escolheu para fazer a capital, ele conquistou essa cidade de outro povo para fazer a capital, porque ela ficava num centro geográfico, ela ficava bem no norte de Eudá e bem perto das tribos do norte, então ela tinha essa importância política. De novo, a política entrando nessa história muito espiritual. E aí, com essa centralização, é que vem a centralização do culto, né? Que na Torá está escrito que o culto vai ser centralizado sempre, mas a gente sabe que não era. Isso é uma coisa que aconteceu depois. E a construção de um templo em Jerusalém, que era um templo para todas as 12 tribos que deveriam fazer os seus serviços religiosos, as suas peregrinações, eram 3 vezes por ano, naquele templo. Não tinha esse esquema de reza diária, etc. E Jerusalém, então, passou a ser o símbolo do judaísmo. E logo em seguida, o rei Davi é sucedido pelo Salomão. Salomão é tido como um sábio, né? A sabedoria de Salomão. E a minha leitura é que Salomão não era, podia ser sábio muita coisa, mas politicamente ele era muito inábil. E logo depois que ele botou impostos enormes, principalmente para fora da tribo dele, tá certo? Para fora de Eudá. E quando ele foi sucedido pelo filho dele, as outras tribos foram lá, falaram para ele, para o sucessor dele, falaram: escuta, está muito alto o imposto, vamos diminuir isso. Ele falou: bom, se meu pai castigou vocês com chicote, eu vou castigar com 10 chicotes, uma coisa assim. E aí houve a cisão, né? Houve a cisão, e aí temos 2 reinos: o reino do sul, que é o reino de Eudá, e o reino do norte, que se chamou de Israel. Esse reino do norte era mais vulnerável, porque ele ficava mais no caminho entre Egito e Babilônia, e Mesopotâmia ele caiu 700 anos antes da Era Comum, na mão dos assírios. E os assírios fizeram uma política de dispersão. Eles criaram um império, diferente do Império Romano, por exemplo, no Império Babilônico, onde eles pegavam as populações dos países dos povos que eles conquistavam e misturavam. Então, eles misturaram tudo, as pessoas de lá foram para outros lugares e tal, e perdeu-se essas 10 tribos perdidas e tal. E Jerusalém continuou
como sendo o centro, muito cautelosa entre o Egito e a Babilônia, a Síria e a Babilônia, até que teve uma hora que fizeram uma besteira lá e realmente não tomaram a decisão errada, foram apoiar o Egito, a Síria era mais forte, e caiu Jerusalém. Então, o reino de Eudá acabou. Mas os babilônicos e depois os persas que conquistaram os babilônicos não tinham essa política de fazer essa divisão, espalhar as populações. Eles tinham a política de manter o reinado, o império deles com vários reinados diferentes, várias províncias diferentes. A gente vê isso na Megilá da Rainha Esther, que tinha 127 províncias, se não me engano, porque ele tinha lá, o Ahasverosh tinha 127 províncias debaixo dele, cada uma com sua língua, cada uma com seu Deus, etc. Então, voltou, depois que a Babilônia conquistou, voltou a popular Eudá e tal. E Jerusalém continua sendo o grande centro, até a conquista dos gregos, continua sendo. Não, só que você falou que depois que os babilônicos voltaram, depois que os persas conquistaram os babilônicos, eles deixaram Eudá voltar. Não, só que você só confundiu na fala, só para a gente organizar, e você falou Megilat Esther. Megilat Esther é o livro de Esther, né? Para aqueles que não sabem, Megilá em hebraico é os pergaminhos, né? de Esther, né? Que nós lemos na festa de Purim, que lembra a história de Esther. E aí a gente falou da volta que, de verdade, muitos judeus não voltaram, né? Ficaram lá na Gostoso ali voltou um grupo, né? Muito pequeno. Eu queria puxar aqui para outro assunto e para a gente também falar um pouco sobre Israel, como é que é hoje em dia. Mas antes de chegar na atualidade, como que um povo tão relacionado com a terra, né, um povo que sempre teve essa relação espiritual, além de tudo que você contou, da questão política e geográfica e tudo isso, mas a ligação espiritual com a terra, como é que essa ligação conseguiu sobreviver a todos os anos de exílio? Como é que a gente conseguiu fazer isso? Lembrando, Miriam, só para também a gente colocar isso dentro, né, para as pessoas terem um marco, quando a gente fala do exílio da Babilônia, a gente está falando, alguns falam de 3 décadas, 40, 30, 40 anos que eles ficaram nesse exílio e aí uma parte pequena voltou, né? Uhum. Mas falando do grande exílio, né, que o Raul estava contando para a gente da volta, né, a reconstrução do templo em Jerusalém, volta a reconstruir o segundo templo, bem mais tarde vai ser por Herodes, o grande Herodes, e aí vai ser no ano de 70, depois da Era Comum, depois de Cristo, ele será destruído pelos romanos. E aí é um símbolo, né? Nós sabemos que também não é justamente esse momento, quer dizer, muitos judeus já viviam em outros lugares que não na terra de Israel, mas aí é um marco da história de Israel, né, do povo judeu, que seria o início do grande exílio, porque é isso que o Raul falou antes, né? A força que tinha Jerusalém, quer dizer, Jerusalém deixa de ser, né, fisicamente, ela deixa de ser o centro. Né? Ela deixa de ser o centro porque o templo foi destruído e não foi reconstruído. E o judaísmo, busca outros caminhos, né? E aí a gente sabe que vão surgir novas visões, novas interpretações. O Raul falou antes das orações diárias, né? Muitos acreditam que depois, quer dizer, orações já existiam antes, mas elas vão se desenvolver. A pergunta que é muito importante é isso. Aí a gente fala de 2000 anos de exílio. Até o hino de Israel, o Atikva, fala, né, de 2000 anos de esperança. E aí a pergunta da Miriam entra aí, né? Como durante 2000 anos, sem ter aqui a soberania sobre essa terra, né? A gente essa relação e manter o judaísmo também, né? Eu acho que se o judaísmo fosse uma religião totalmente espiritual, ele não teria sobrevivido os 2000 anos. A necessidade de implementar ele na prática é que faz com que o que está no Lech Lecha é que faz com que ele tenha subsistido, porque sempre existiu a esperança da reconquista, da recolonização, da reconstrução de um Estado. Nunca isso deixou de ser ansiado. O hino de Israel fala de 2000 anos, mas são, na verdade, 1800 e pouco, né? 1900 e não sei o que, eles fizeram a aproximação, porque senão não rimava.
Mas então, esses 1.900 anos. Né? Então, nunca houve isso. Nunca houve a desistência dessa construção. Apesar de que você falou do Reb Nachman, apesar de que eu falei do movimento reformista, nunca houve. Você pega existe uma reza, os judeus têm que rezar 3 vezes por dia e basicamente tem uma reza que é rezada essas 3 vezes por dia sempre, igualzinha, que é o Shmona Esrei, que é a Amidah, também chamada de grande oração, que eu já falei que o Shema é uma reza central, não posso falar que essa também é uma reza central, mas são as duas, e tem a leitura da Torá também, mas também é uma parte central da liturgia, e ela tem 18 petições, que não são exatamente pedidos individuais, eu quero que meu filho saiba jogar futebol, não é nada disso. São pedidos coletivos, e dessas 18 petições, tem 13, que são as do meio, tem 3 na frente e 2 atrás, que são bem espirituais, as 13 do meio são totalmente políticas. Ele pede pela construção, pela uma reconstrução econômica, reconstrução de um sistema de justiça e a reconstrução da soberania. E isso foi rezado durante esses 1.900, 2.000 anos de exílio. E continua sendo rezado hoje, depois que já teve essa restituição. E isso é inalienável no judaísmo. E como disse o André, essas rezas foram construídas já no exílio. Né? O primeiro Sidur escrito é do século IX, da Era Comum, quer dizer, 900, 1.000 anos depois da destruição do templo. Então, mas isso era só o primeiro escrito, já vinha sendo desenvolvido. De qualquer maneira, é central isso. Então, isso nunca deixou de fazer parte. A parte toda espiritual também, do valor da vida, de tratar o vizinho, de não fazer para o próximo o que você não quer que faça para você. E tudo isso também, claro que existe. Mas a terra é um valor central, continua sendo, porque nós temos que aplicar a coisa em algum lugar. E é difícil aplicar a coisa se você vive no império de um outro. Você pode aplicar na tua comunidade, mas você não consegue aplicar naquilo que deveria ser. Então, essa coisa tão natural do judaísmo mais religioso, que quando o movimento sionista, que era um movimento muito, muito fora da religião, feito por pessoas que tinham um pequeno conhecimento da cultura religiosa judaica, quando eles propõem isso, eles se assustam muito ao ver que todos esses judeus religiosos da Europa Oriental e tal, eles são totalmente sionistas. O judaísmo é totalmente sionista. Eles achavam que estavam dando uma solução política, eles estavam dando uma solução, na verdade, judaica. Né? E eles achavam que estavam dando uma solução nacionalista, política moderna, mas era o casamento dessas coisas. Né? Existe então, o sionismo religioso também, né? Baseado que é uma parte disso aí, né? Mas eu diria que você não pode, de maneira nenhuma, dissociar a religião da cultura judaica. A religião está no centro da cultura judaica. Inclusive, os seculares e tal tentaram muito dissociar com um sucesso absolutamente pífio. Não consegue. É impressionante, porque o judaísmo é baseado na cultura religiosa, não necessariamente nas práticas, mas nas ideias, né? Na cultura. Sim, Israel existiu o sionismo religioso e tem a grande questão, então, se a gente pode dizer que o Estado de Israel hoje é uma construção religiosa. E, na minha opinião, Israel é uma construção religiosa. Agora, com uma grande ressalva. Ela é religiosa, mas não é teocrática. Tá certo? Porque, na verdade, o judaísmo que construiu Israel não era religioso, mas não era teocrático. As comunidades judaicas, a maioria delas, na época do século XIX, na época do sionismo, elas não eram sociedades teocráticas, eram sociedades democráticas, onde as comunidades elegiam, existia meritocracia na comunidade, não era uma sociedade hereditária. Tem um ramo do judaísmo que continua sendo teocrático e hereditário, mas é um ramo pequeno do ponto de vista da totalidade. Então, o judaísmo que sai, o Estado que sai dessa cultura judaica, que é eminentemente religiosa e sionista porque é religiosa, tá certo? É um Estado democrático religioso. É um Estado democrático, não é um Estado teocrático. A religião é a religião do Estado, mas ela não governa o Estado.
certo? O Estado é governado democraticamente para todos os seus cidadãos, etc. Como, aliás, a Torá falava isso. A Torá, lá atrás, há 3.000 anos antes desse Estado de Israel aqui, a Torá falava coisas assim: a reza do não-judeu é tão valiosa quanto a reza do judeu. Se o não-judeu quiser oferecer sacrifício no templo, ele pode. E como ele vai fazer esse sacrifício? Igualzinho um judeu. Igualzinho. Não tem diferença nenhuma. Então, a ideia de que isso é para todo mundo é uma ideia que queira, né? Sem que a gente queira correr atrás de todo mundo. A gente não quer que as pessoas... a gente não faz questão que queiram, mas quem quiser, sim, ela é central no judaísmo. Então, Israel é uma construção interessante, porque ele parte de uma ideia religiosa, sem dúvida nenhuma, que é a aplicação dessas leis divinas na prática. Ele parte disso, mas ele não é uma teocracia, não é que os líderes religiosos têm a última palavra e mandam, etc. Até porque o judaísmo tem uma coisa muito... A coisa do judaísmo que nunca teve uma coisa central, nunca teve um poder centralizador depois do tempo, né? Totalmente o desenvolvimento judaico é um desenvolvimento caótico. Cada lugar, cada região, cada pequena congregação constrói coisas para ela, tá certo? Agora, nessa coisa da pandemia lá, na minha comunidade no Rio, a gente inventou um Michebeira para os médicos. E a gente reza na sinagoga, o Michebeira para os médicos. Quem reza esse Michebeira para os médicos? Michebeira é uma reza especial, né? Só para aqueles que não sabem, que a gente reza, né, para trazer saúde, também saúde emocional e também saúde física, né, para todos eles. E o que o Raul está falando é que essa é uma reza para todo mundo que a gente faz, que está necessitando, e especificamente estão fazendo para os médicos que estão aí como se diz, no front, né, na luta. São os soldados agora. Então é totalmente fora do tradicional, etc, etc. E eu não sei se vai sobreviver, provavelmente não vai acabar depois desse negócio, mas é um exemplo de como você realmente... o desenvolvimento é caótico, cada lugar desenvolve a sua prática, etc. Não é? Então, é isso que acontece também em Israel. Né? Ele é uma construção religiosa, mas não é uma construção teocrática com poder centralizador dos líderes religiosos. Não é? E o que é interessante... Termina. O que é interessante... Não, interessante que o fato dessa ligação do judaísmo com a terra, então, essa ligação do judaísmo com uma manifestação política também, no meu modo de ver, permitiu o judaísmo sobreviver, porque se ele fosse só espiritual, ele não precisaria ser modificado. Porque as leis do Monte Sinai espirituais, lá, não roubar, não sei o quê, não matar, não cobiçar a terra do teu, não prestar falso testemunho, não cobiçar as propriedades do teu vizinho, etc. A mulher do próximo, que naquela época estava incluído nas propriedades. Cobiçar, essa é uma lei interessante, um dia você pode fazer um podcast sobre ela, como é que eu posso... É a única lei que não tem uma aplicação prática, porque você pode cobiçar quando você quiser. Se você não fizer nada para tentar concretizar a tua cobiça, essa tua cobiça não faz mal a ninguém, a não ser a você. Não cobiçar é uma lei interessantíssima. De qualquer maneira, todas essas leis, elas são eternas mesmo. Não precisavam ter mudado. Por que o judaísmo teve que evoluir? Porque tem que ter uma aplicação prática. Como tem que ter uma aplicação prática, eu tenho que pegar essas leis e traduzir-las para cá, para a terra. E a terra mudou muito. Então, a Alahá, que é a lei judaica, né? Que é esse caminho, por que ela caminha? Porque a tecnologia caminha, porque a política caminha. Uma coisa é você estar no Império Romano, outra coisa é você estar na Inglaterra, outra coisa é você estar nos Estados Unidos, outra coisa é você acender vela, outra coisa é acender luz elétrica, e tudo isso tem que ser regulamentado. Então, a evolução está ligada a essa questão de que temos que ter uma prática. Se fosse só espiritualidade, não vai mudar nada. Já tinha acabado. Está todo mundo em cima da montanha falando, acabou. Eu acho que é interessante, Miriam, só para a gente começar a terminar, né? Que eu pelo menos pego aqui algo que o sionismo, né? O movimento sionista, que a origem dele ela é secular, influenciado também por movimentos nacionalistas que existiram na Europa na mesma época, obviamente também pela questão do antissemitismo, a situação da emancipação dos judeus, como que ela se desenvolveu,
Mas eu pego o que o Raul está trazendo, que eu acho que isso é a questão religiosa, né, que sempre existiu. Na tradução, Raul, você pode até me consertar nesse final se eu estiver falando algo errado, mas porque religião, né, é algo que religa, né, que é a ideia de que o homem se religa a Deus, né? Essa é a visão. Mas no que você está trazendo, você faz a religião é algo que na verdade vem, né, da espiritualidade à prática, né? Você fala que ela se transforma, quer dizer, numa coisa prática. Quer dizer, a terra de Israel, na verdade, nesse sentido, ela simboliza realmente essa ação, esse ativismo, essa prática daquilo, né, que né, foi, no caso de quem acredita, foi trazido por Deus, ou foi trazido pela Torá do Sinai, do Monte Sinai, né? Acho que religião, a palavra latina quer dizer religar, você se religar a Deus. Não é a palavra judaica. A palavra judaica para religião é dat. O que quer dizer dat, Miriam? Dat. Religião. Conhecimento, não? Não tem a ver? Não está na mesma raiz, não? Não. Não que eu saiba. Pode ser que o Ain tenha caído em algum lugar, mas não. Bueno, talvez não. Não deu certo. Achei que fosse. Não deu certo, eu sempre achei que fosse. Mas a religião é uma outra raiz. Não tem essa questão da ligação, de você ligar espiritualmente com Deus. É uma questão mesmo de praticar. A ligação com Deus é implícita, é questão de praticar, né? Então, isso eu acho que Mas é bonito o triângulo. Eu achei bonito, né? A ideia, Deus, o homem e a aplicação, né? E a terra simbolizando a aplicação dos mandamentos. Sim, eu acho que, terminando, eu acho que você não consegue, mesmo se o Estado de Israel não tivesse sido construído agora, houve uma conjunção de fatores políticos que permitiu essa reconstrução, e mesmo que, tomara que nunca aconteça, mas que ele venha a não existir mais daqui a 5.000 anos, a religião judaica vai continuar existindo e vai continuar ansiando por fazer uma ligação direta, porque ela precisa dessa ligação direta. Ela não vai ser nunca algo totalmente espiritual no céu, nunca. Ela não é isso. Ela não é. Ela é a aplicação dessas leis do Monte Sinai na nossa vida. Na nossa vida. Tudo que a gente faz judaico é com esse objetivo, com esse sentido, etc. E tem que ter uma expressão política também. Mas ela sempre vai se manifestar de uma forma muito pragmática e tal. E algumas pessoas falam, mas o Estado é judaico ou democrático? Eu falei, qual é exatamente a contradição de judaico com democrático? Por que o democrático não pode ser judaico? Discutindo isso na Razita. Anos. Se é judeu democrático ou democrático judeu, né, André? Então, a boa notícia é que depois que você acaba da Razita, você vai para uma sinagoga, você passa o resto da vida discutindo isso. Não é democrático ou é judaico? E eu sempre falo, qual é a diferença? Por que o democrático não é judaico? O democrático, o judaico não fala que... O democrático, o judaico fala que tem leis fundamentais. E qualquer Estado democrático tem leis fundamentais. Certo? A Constituição. Aqui chamam-se leis básicas, mas dá no mesmo. Bom, trouxemos aqui ideias muito interessantes, algumas novas, bastante, né? Eu queria agradecer, Pai, por ter concordado, por ter conversado com a gente, por ter vindo aqui falar e trocar. André, obviamente, parceiro na série, sempre juntos. Que país é esse? Na série Que País é Esse? Então, aqui a gente desvendou mais um pouquinho dessa ligação espiritual, histórica e completamente simbiótica do povo com Israel. É isso aí, pessoal. Mandem perguntas, comentários e a gente vai respondendo. Hag Sameach. Hag Sameach.